Olá, turma! Tudo bem? Bom, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. E é com grande alegria que hoje eu digo a você que nós iniciaremos o nosso Gramática para Passar. É isso mesmo, preparei para você um curso objetivo. O interesse aqui não é transformar você em um professor de língua portuguesa. Não. O nosso objetivo é acertar as questões de língua portuguesa de forma clara e de forma objetiva. É isso mesmo. Então, vamos passo a passo entendendo todos os mecanismos da língua. E se você tiver alguma dúvida, você pode enviar a sua dúvida diretamente para mim, aqui no nosso fórum de dúvidas. E sempre que possível, eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre muito bom poder dizer que eu faço parte da equipe Gran Cursos Online. E vamos ao que interessa? Vamos ao nosso curso Gramática para Passar. É isso mesmo. Olhe na tela e veja lá o que nós temos. Turma, a gramática. A gramática é aquilo que nós fazemos como o estudo da língua. Nós vamos estudar aqui a nossa língua portuguesa. Turma, importante pensar também como algumas bancas podem cobrar. O examinador pode perguntar para você se eu vou usar um português brasileiro nas nossas provas. Não, não é português brasileiro. O português brasileiro é o português que nós falamos. Infelizmente, o português brasileiro é considerado português coloquial. Aqui nós devemos fazer uso do português europeu, que é o português de Portugal. Então a gramática, ela se preocupa nas normas tradicionais da língua e da língua portuguesa, conforme o português de Portugal, que é o português europeu. E aí, no nosso estudo, ele fica aqui, ó, baseado em fonologia, morfologia e sintaxe. Veja na tela. A fonologia, turma, é o estudo dos sons. Neste momento, quando eu estiver estudando com você a fonologia, nós estudaremos dígrafos, estudaremos encontros consonantais, encontros vocálicos. Então, estudaremos tudo isso na fonologia. Para quê? Para que nós possamos compreender bem aqui e o que é cobrado em prova, que é a acentuação. Acentuação gráfica. Então, turma, na fonologia, que são os estudos dos sons, tá? Que é o estudo dos fonemas, aqui nós teremos de estudar a acentuação gráfica. Nós temos a morfologia. A morfologia será o nosso primeiro estudo aqui, que é o estudo das palavras. O estudo das palavras. Aqui, turma, nós iremos nos preocupar com a formação, a estrutura e também as classes de palavras. Professor, morfologia cai em prova? Cai, turma, cai em prova. Agora, sempre me perguntam, sempre falam para mim, professor, por onde começar o meu estudo dentro da língua portuguesa? Esta semana eu recebi várias perguntas de vários alunos dizendo, professor, sempre tive muita dificuldade com o português e eu não sei por onde começar. Não sabe? Agora você saberá. Você começará por aqui. E é por aqui que nós também começaremos. Nós começaremos pela morfologia. Eu vou deixar o assunto de fonologia para o final do nosso curso. É um excelente assunto, um assunto de que gosto bastante, mas vou deixar para o final. Vamos começar pela morfologia. O estudo das classes de palavras, da formação da estrutura. Agora, embaixo, veja na tela, por favor, a sintaxe. A sintaxe, posso colocar bem aqui, ó. Deixa bem claro para você. É o que mais cai. É o que mais cai. É o mais cobrado na prova. E a sintaxe se preocupa com o estudo das orações e das partes dentro de cada oração. Aqui, turma, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar concordâncias,
concordância. E concordância é um assunto da sintaxe, que é uma análise sintática. Nós vamos estudar regência. Regência. Estudaremos também a crase, a pontuação. Pontuação. Um outro assunto sempre muito recorrente, que é a chamada colocação. Colocação pronominal. Pronominal. Enfim, nós estudaremos aqui diversos assuntos dentro da análise sintática. Aqui eu preciso que você tenha em mente. Primeiro, eu vou entender o que é morfologia. Depois de estudar todos os aspectos morfológicos e dominar esta parte, aí sim, nós começaremos na sintaxe. Mas primeiro, vamos fortalecer o nosso estudo na morfologia. Tudo bem? Bom, vamos ao que interessa. Hoje eu até preferi começar o nosso curso com uma camisa diferente, uma camisa do Gran, escolhi a D desta camisa, eu sou gigante, porque nós somos gigantes. E por isso você vai revisar bastante comigo na tela. Veja o que nós temos aqui. As provas, turma, vão falar bastante nisso aqui, ó. Morfossintaxe. Você já deve ter visto aquelas questões que dizem assim: quanto aos termos destacados, analise morfossintaticamente. Nossa, professor. O edital da prova também traz essa expressão morfossintaxe. Morfossintaxe, a junção de duas palavras. Morfo e sintaxe. Morfo e sintaxe. Morfossintaxe. Né? Morfo, que significa forma. Morfo significa forma. E sintaxe, que significa lógica. Morfossintaxe é a forma lógica. Na morfo, nós estudaremos as chamadas classes gramaticais. Turma, neste momento, você vai se preocupar aqui com a morfologia. Eu já falei para você e vou reforçar mais. No triângulo, a morfologia nada mais é do que a base. E a sintaxe, você já sabe, professor. A sintaxe são aqueles períodos por coordenação. Coordenação. Coordenação, professor? Sim, coordenação e subordinação. Então, olha só, eu já anotei para você aqui antes. Eu já trouxe para você o significado lá de morfologia e de sintaxe, mas aqui eu trouxe uma palavra a mais, que é morfossintaxe, que é o estudo da morfologia com a sintaxe. Agora olha que legal, no nosso curso nós não estudaremos apenas análises sintáticas tradicionais, não, nosso curso vai além disso, na tela. Veja comigo, porque nós também falaremos aqui, turma, sobre a semântica. Porque as provas, hoje em dia, falam muito em semântica, semântica, semântica. E o que é a semântica? A semântica nada mais é do que o sentido. Semântica é sentido. Semântica é significado. Então a prova fala muito assim, né? Preservaria a semântica do texto. Quer saber se preserva o sentido? Então é importante que você observe aí essa palavra semântica. Então temos aqui, ó, morfologia e temos a sintaxe. Morfologia, sintaxe e também a nossa semântica. Além disso, saiba lá o que significa coesão, coesão e coerência. O que é coesão, turma? Sempre que falamos em coesão, você vai se lembrar de que coesão vem do latim coser. Coesão vem do latim coser. Coser que significa costurar. Tá? Então, coesão vem do latim coser, que significa costurar. A coesão nada mais é do que a ligação. Ligação entre as estruturas
frasais. Então, falou em coesão, falou em conexão. Enquanto que a coerência significa fazer sentido. Fazer sentido. Turma, um texto coerente é um texto que tem lógica. Texto coerente é um texto que tem sentido. É um texto que tem lógica. Olhe bem para mim, por favor, que eu vou entender bem com você essa diferença do que é coesão e do que é coerência. Gosto muito do livro Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia. Otton Garcia, e eu recomendo que você adquira esta obra. Vale muito a pena. Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia. Otton Garcia, neste livro, Comunicação em Prosa Moderna, ao falar sobre coesão e coerência, traz um bom exemplo. Ele diz assim: fiz duas operações. Diz ele, fiz duas operações. Uma no ouvido, outra em São Paulo. O texto tem coesão, porque ele contou a você quais são as duas operações. Tem conexão. Quais são as duas operações? Uma no ouvido, outra em São Paulo. Coesão tem. No entanto, esse texto não tem coerência. O texto não tem lógica, porque o campo semântico de ouvido não é o mesmo de São Paulo. Esta é a diferença entre o que é coesão e o que é coerência. Eu me recordo certa vez quando o deputado disse... O deputado, turma, disse que sempre lutou contra a corrupção e a ética na política. O deputado disse que sempre lutou contra a corrupção e a ética na política. Como assim? Deputado lutou contra a corrupção e a ética? Tá vendo? Tem coesão, tem conexão, mas não tem lógica. Como é que você luta contra a corrupção e a ética na política? O texto tem conexão, mas não tem coerência. Aí está a distinção do que é coesão e do que é coerência. Coesão é sempre conexões. Vem de coser. E olha que bacana. Da mesma forma que a palavra coesão vem de costurar, a palavra texto vem da palavra tecido. Tecido. Como é feito o tecido da sua roupa? O tecido da sua roupa ele é feito por linhas, mas além de linhas, há uma costura. E assim é feito um texto. Um texto ele é escrito em linhas corridas. Mas além disso, nós temos as chamadas entrelinhas, que são as conexões. É a chamada coesão textual. A coesão é a costura. Na tela, por favor. Eu preciso que você, então, conheça aí cuidadosamente cada um destes termos. O que é semântica, o que é coesão, o que é coerência. E claro, saiba lá o que é morfologia e o que é sintaxe. E para efeito de prova, eu quero ainda anotar com você a palavra correção. Porque quando o examinador traz a questão dizendo assim, olha, preservaria a correção do texto. E ele quer saber o quê? Se segue as regras gramaticais. Correção nada mais é do que obediência às regras gramaticais. Então, correção é obediência às regras gramaticais. Então, se ele pergunta para você se preservaria a correção, ele quer saber se o texto está correto, se ele segue as regras gramaticais. Muito legal. Vamos agora ao que mais vai nos interessar neste momento. Veja aqui na sequência, é isso mesmo. Eu vou trabalhar com você aqui um panorama geral das classes de palavras. Eu comentei com você, o objetivo inicial do nosso curso é estudar aqui a morfologia. Esse é o objetivo. Claro que primeiro eu tenho que conhecer cada uma dessas palavras, eu tenho que saber significados. Não adianta eu querer estudar oração, subordinada, substantivo, objetiva direta, reduzida e de infinitivo. Não. Não adianta eu querer estudar isso se eu ainda não conheci isso daqui. Eu não sei nem o que é substantivo. O que eu quero saber com oração, subordinada, substantivo? Não, calma lá. Vamos por partes, tudo bem? Vamos devagarinho. Aí beleza. Então eu já sei o significado de cada um desses termos. Eu vou começar com a morfologia, que são as classes gramaticais, conhecida aqui como classes de palavras. Classes de palavras, classes gramaticais, tanto faz. E aí nós temos uma divisão. Elas são divididas entre variáveis e também invariáveis. Professor, variável porque varia, é?
basicamente, né? As variáveis, elas vão variar, enquanto que as invariáveis, não. Mas variar como? Já viu aquele ser humano que ele olha para você e fala assim, oh, eu concordo com você em número, gênero e grau? Mas se ele já disse que concorda em número e gênero, não precisa dizer que concorda em grau. Concordo com você em número e gênero. Pronto, concordou em tudo. Na tela, acompanhe. Veja que as classes gramaticais variáveis, vamos deixar anotado isso aqui, são aquelas que, vou colocar aqui embaixo, tá? Variáveis flexionam, tá? Flexionam em número e gênero. Por isso, classes gramaticais variáveis. Enquanto que as classes gramaticais invariáveis, elas não flexionam. Elas não flexionam. Então, as classes gramaticais variáveis vão flexionar, vão concordar em número e gênero. Não há necessidade de falar em concordância em grau. Concordou em número e gênero, concordou em tudo. Agora, me diga uma coisa. Você, meu aluno, gosta de mnemônicos. Mnemônico? Sim. Macete macetoso. Gosta. Então eu vou trazer para você aqui para conhecer bem quais são as variáveis e quais são as invariáveis. Acompanhe, anote. Veja bem. Para as classes gramaticais variáveis, você vai lembrar de... Olha só. Ana PVS. Ana PVS. É isso mesmo. Professor, Ana PVS. Ana PVS. É isso mesmo. Tá? Ana PVS. Ana PVS. Vai ser até interessante falar disso daí, Ana PVS. Você vai ver que legal. Porque usar este mnemônico aqui, Ana PVS. Ana, A de quê? A de artigo. N de numeral. A de adjetivo. S, pronome. P, pronome, perdão. P, pronome. V, verbo. E o S, sim, substantivo. Então pronto. Para as classes gramaticais variáveis, pense em Ana PVS. Enquanto que para as classes gramaticais invariáveis, pense em ACPI. ACPI. ACPI, professor. Sem ACPI, olha só. A de advérbio. A de advérbio. C de conjunção. C de conjunção. P de preposição. E o I, conhecido como interjeição. Então olha que legal, nós temos aqui, ao todo, são 10 classes gramaticais. Isso é um primeiro passo. Na língua portuguesa, cada palavra pertence a uma classe gramatical. E nós temos 10 classes. O que você tem que fazer? Você vai olhar para a palavra e vai falar o seguinte. Você é o quê? Você é artigo, é numeral, é substantivo, é advérbio. Cada palavra na língua pertence a uma classe. E essas classes são divididas da seguinte forma. São 6 variáveis e são 4 invariáveis. Dessas variáveis, você tem duas muito importantes que estão aqui, ó, as duas últimas. O VS, que é o verbo, e o substantivo. Guarde bem essa informação aqui do Ana PVS. Ana PVS. Você vai ver porque no próximo bloco, quando eu for comentar com você um pouco mais sobre essa estrutura, Ana PVS. Mas observe aí na tela. Observe que você vai se preocupar muito logo com o verbo e com o substantivo. São duas classes muito importantes na nossa vida. Já nas classes gramaticais invariáveis, você vai pensar aqui, ó, em relação à conjunção, a preposição e a interjeição.
Em relação a essas três que eu estou marcando aqui, eu já quero deixar uma informação importante. Não desempenham função sintática. Eu preciso que você deixe isso anotado, isso é muito, muito importante para nós. Conjunção, preposição e interjeição não apresentam função sintática. Não tem. Professor, as outras classes terão função sintática? O artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, substantivo, advérbio? Sim, eles terão função sintática. Agora, conjunção, preposição e interjeição não apresentam função sintática. Isso já é importante. Aqui, antes de terminar este bloco, eu vou deixar uma informação aqui para você já ir pensando para o nosso próximo bloco. Olha só. O Ana P. Tá vendo o Ana P? O Ana P sempre vai estar se referindo ao S. O S é quem? Substantivo. É. Porque o Ana P são funções ligadas ao nome. É. Ana P, que é artigo, numeral, adjetivo e pronome. Ana P. Então, olha aí, ó. Vamos deixar aqui anotado. Vamos deixar aqui claro em seu caderno que o Ana P sempre aí fazendo uma referência ao seu substantivo, porque são funções, são classes gramaticais que estão conectadas ao substantivo, tá? Então, Ana P sempre faz referência ao substantivo. Legal? Então, olhe bem para mim, por favor. Aqui está o panorama geral das classes gramaticais. São 10 ao todo. Eu preciso que você conheça as que são variáveis, as que não flexionam, as invariáveis, e eu preciso que você saiba essa informação. Conjunção, preposição e interjeição não apresentam função sintática. As funções ligadas ao substantivo, já temos aqui, ó, Ana P, artigo, numeral, adjetivo e pronome. Falaremos disso ainda nos nossos próximos blocos. Mas eu quero que você, ainda nesse nosso primeiro bloco, se lembre de uma frase muito importante. Uma passagem, não é uma passagem bíblica, na verdade é uma frase de Albert Einstein, que diz lá que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por isso, eu quero que você aqui, durante o nosso curso, estude bastante e revise aula por aula. Até já, um abraço do Lucas Lemos, Pronto.pro.